A paz do Senhor, queridos. Estamos diante de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, sendo essa 13ª lição, o término, desse nosso trimestre, cujo o tema é o novo homem em Cristo Jesus. Aqui nós vamos entender que o primeiro Adão falhou. Deus criou o homem para que o homem viver uma vida plena, ter paz, gozo, multiplicar-se, encher a terra. E como nós sabemos a respeito do pecado inicial, o primeiro pecado, nós vamos ver que o homem perdeu todas essas regalias, perdeu todas essas coisas, porque infelizmente Adão e Eva não foram perfeitas para aquilo que foram criadas. Eu queria falar um pouco sobre essa introdução aqui, bastante curiosa, o que o autor ele vem escrever. Olha só, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Isso é uma pergunta, uma pergunta que nós começamos a pensar, a buscar, rebuscar, mas ele dá continuidade. E ele dando essa continuidade aqui, nós começamos a observar o ponto de vista que ele vem falando, que ele vem colocando. Olha só, do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Continuação. Se nos valermos das nossas forças, jamais alcançaremos. Ele está falando aqui de uma parte humana, no sentido humano. Se eu for pensar só na minha força e achar que o que eu faço é certo, como homem carnal que sou, jamais irei atingir. Mas em Jesus Cristo, olha o que ele ressalta, mas em Jesus Cristo, a nossa nova natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Deu para entender? É um pouquinho complicado, mas deu para você entender? O que o autor está colocando aqui? Olha, infelizmente, humanamente, de forma alguma, você irá conseguir tal perfeição. Mas se você se voltar para o Senhor, buscar o nosso Deus, começar a fazer aquilo que é correto, largar todas as coisas pecaminosas e humanas, procurar fazer aquilo que apraz ao Senhor, é lógico que poderá ser possível sim. Subtópico 2 do primeiro tópico da nossa lição, ela vai falar sobre o nascido em Deus. Certo? O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista João como ato de nascer de Deus. Isso nós abordamos ali, já comentamos sobre João capítulo 1, versículo de número 12, E isso implica uma aceitação pela fé. Através da minha fé, eu entrego minha vida a Cristo Jesus e automaticamente eu tenho direito, após ter aceitado a Cristo como meu Salvador único e suficiente. A Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ela vai nos dar esse direito de podermos nos pronunciar que pela fé nós somos filhos de Deus. Aí no subtópico de número 3, que é nascido da água, nos diz o seguinte: o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. A nossa referência ali é Marcos capítulo 16, versículo 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Tudo bem, mas só que esse batismo ele tem que ser pela fé. Eu tenho que acreditar verdadeiramente aqui no meu coração e saber que esse batismo ele
por ser um símbolo, eu tenho que entender que através deste símbolo eu estou morrendo para o mundo através do ato, tá? Eu estou morrendo para o mundo carnalmente em relação às coisas pecaminosas e estou levantando uma nova criatura. Amados da paz do Senhor Jesus, nós vamos fazer aqui um breve comentário na nossa lição de número 13, que tem o título, né, de O Novo Homem em Jesus Cristo. Eu vou ficar aqui com o tópico de número 2, e traz-nos o tema a justificação do novo homem, tá? Esse texto aqui, que fala sobre a justificação, ele vai nos levar e nos trazer ao entendimento de que o ser humano não é capaz de se auto-justificar diante de Deus. Por melhor que ele seja para com o seu próximo, por melhor que ele seja para com a sociedade, ainda assim, isso seria inútil para que o ser humano pudesse se justificar diante de Deus. Somente através de Jesus Cristo nós somos justificados diante de Deus. Todo o nosso esforço, o nosso senso de justiça, tá? Sem a pessoa de Jesus, sem o toque de Jesus, tudo isso é inútil, tá? Segundo a nossa lição, segundo a Bíblia Sagrada, todo o nosso esforço, ele é inútil para nos justificar diante de Deus. Há alguns textos, algumas referências bíblicas, por exemplo, eu tenho uma passagem do jovem rico, tá? Vocês vão se lembrar muito bem que o jovem, após ser orientado por Jesus a vender todos os seus bens para segui-lo, ele não consegue fazer isso, porque ele está preso aos seus bens materiais. E aí Jesus volta para os seus discípulos e diz o seguinte: é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos se assustam, e aí eles vão dizer para Jesus: então, é impossível o homem se salvar. Aí Jesus diz a eles o seguinte: é verdade, ao homem é impossível, mas para Deus isto é possível. Jesus está dizendo que o homem não pode salvar-se, o homem não pode justificar-se por si só, por suas obras, por seus feitos, mas ele depende da obra, do dedo, da mão de Jesus Cristo para ser justificado diante de Deus, tá? Em toda a lição, em toda a trajetória da Bíblia Sagrada, nós vemos a Bíblia confirmando que o ser humano depende, que o ser humano precisa de Jesus Cristo. Eu tenho um texto aqui de Efésios, que é o texto orientado pela nossa lição, Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e versículo de número 9, ele vai dizer assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, tá? Então, Paulo está dizendo que a nossa salvação, ela vem de Deus, ela é proveniente de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que ela não pode ser jamais alcançada pelas nossas obras, por mais que trabalhamos na obra de Deus, para Deus, na verdade, nós não somos capazes de nos salvar, ok? Eu quero encerrar aqui citando o exemplo da crucificação, quando é posto um homem diante de Jesus na crucificação, e esse homem que viveu uma vida inteira de erro, né, de práticas erradas, ele naquele momento ele não tenta se justificar diante de Jesus, mas ele apela, tá, para
a pessoa de Jesus Cristo, que é o único capaz de nos salvar. E quando ele vira-se para Jesus, e ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele, antes que aquele homem viesse a padecer, a morrer, Jesus vai dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, saiba de uma coisa: a justificação não é, ou ela não vem através da sua, da minha, das nossas obras, mas ela vem através do poder e da mão de Jesus Cristo, ok? Só Ele pode nos justificar diante de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.